Eu, pessoalmente, trabalho no Siscoserv há 4 anos e, desde então, nós temos feito as reuniões setoriais periódicas. E muitos dos senhores que estão aqui, eu reconheço, às vezes não sei nem o nome, mas reconheço o rosto, participaram de reuniões setoriais conosco, que vem acontecendo já há bastante tempo, e nos ajudaram, inclusive, a soltar novas versões dos manuais. Então, é o primeiro ponto que eu vou ter que ser repetitivo e repetir as palavras do Maurício, em relação às versões dos manuais. As versões dos manuais, nós temos tranquilidade de que nós teremos outras e muitas outras. Então, desde já, deixarei claro que nós teremos versões de manuais. Por quê? Porque é através desse tipo de encontro que nós temos aqui hoje que eu vou sair com um pacote de perguntas que foi entregue. Eu não vou conseguir abordar o pacote de perguntas todos que foram abordadas aqui. Pensaremos no âmbito da comissão do Siscoserv se cabe ou não uma nova solução e uma nova versão do manual. O que eu simplesmente gostaria aqui de começar a destacar para os senhores é que tem que ficar bem claro que nós utilizamos um sistema do Estado brasileiro chamado Siscoserv, que serve a vários órgãos, porém, cada um tem o seu papel diferente. Significa, o que o Rafael está querendo falar com isso? Eu quero dizer que o Siscoserv para a Receita Federal é uma obrigação tributária acessória. Obrigação tributária acessória. E, como tal, tem a sua sanção. Sanção essa criada pela Receita Federal? Peço desculpas a todos, eu sou repetitivo, em todas as palestras que eu participo, eu repito. A Receita Federal, com relação à sanção, é extremamente vinculada ao que está definido na lei. E a última está definido na MP 2158, que foi alterada por uma lei em 2013. Fruto de um trabalho feito pelos senhores, por grande parte dos senhores, no Congresso Nacional, que é de onde sai a diretriz para que nós, fiscais da Receita Federal, nos vinculemos. Então, vou deixar claramente aqui, ponderação de multa, se o valor está alto, se o valor está baixo, não deveria ter multa para isso, não deveria ter multa para aquilo, isso é assunto que deveria ser discutido em âmbito de matéria legislativa, Congresso Nacional. Então, esse é um ponto que tem que ficar muito bem esclarecido. Nossas INs fazem sempre remissão a uma lei. Perfeito? Então, acho que isso já é um bom ponto de partida. O segundo ponto que eu também abordei aqui o Siscoserv é uma obrigação para o EMIDIC e uma obrigação tributária acessória para a Receita Federal. Portanto, muitos daqui não devem saber, pode causar surpresa o que eu vou falar, mas o que dá base legal à Receita Federal a usar dados do Siscoserv não é a lei que dá base ao MIDIC. Por quê? Porque a lei que dá base à Receita Federal captar dados de Siscoserv é a lei que dá base à Receita Federal criar toda e qualquer obrigação tributária acessória. Perfeito? Ficou claro? Essa questão conceitual também, importante. Porque a lei fala só do EMIDIC, ela fala que os dados do Siscoserv serão usados para políticas fundadas. Perfeito, está perfeito a análise. A lei não fala da Receita Federal do Brasil, pois a Receita Federal do Brasil utiliza como base a mesma lei de todas as demais obrigações acessórias. Perfeito. Então, o Siscoserv para a Receita Federal, claro, é um instrumento único de captação, porque, veja, senhores, a Receita vai criar um instrumento novo para captar informações, a MIDIC vai criar a ferramenta dela. Então, a ideia é compartilharmos uma única entrada de informações e cada um, dentro de suas competências constitucionais, executar suas atividades com base nas suas competências, cada um na sua área. Portanto, nós estamos tratando aqui de uma obrigação tributária acessória com base legal diferente da base legal que se cria a obrigação para o MIDIC. Também ficou claro esse ponto? Bom, eu vou tentar ser o mais objetivo dentro daquilo que cabe, dentro daquilo que eu tenho competência para me posicionar. Vamos lá. Primeiro esclarecimento que eu gosto de fazer. Como aqui nós temos um público distinto, foi-me dito que nós temos muito pequenas empresas, médias empresas, e está sendo transmitido também para esse público. Eu queria esclarecer primeiro. O nome que foi mostrado aqui de uma forma bem complexa, e realmente assusta esse nome, né? Sistema Integrado de Comércio, Serviços Tangíveis e Outras Operações. Eu normalmente recomendo
que seja lido da seguinte forma: Sistema Integrado do Comércio Exterior de Serviços Intangíveis. Muitos senhores já viram falando isso. E todo o resto do nome se reduz a algumas NBS, ou seja, alguns códigos de nomenclatura que, tecnicamente, não poderiam ser enquadrados como serviços ou intangíveis. Tecnicamente. Exemplo, leasing. Tá? É um exemplo. Tem outros exemplos. Só que é o seguinte, muitas perguntas têm chegado assim: olha, eu fiz pagamento de juros sobre capital próprio, aí alterou meu patrimônio, então isso está no Siscoserv, porque tem lá outras operações que produzam variação no patrimônio. Não. Não. Outras operações que produzam variação no patrimônio se referem a, eu sempre falo isso, meia dúzia de NBS que tecnicamente não podem ser enquadradas como serviços ou intangíveis. E eu citei uma delas aqui, que é o leasing. Mas isso tem um caráter de exceção no sistema. Perfeito? Então, não é qualquer operação que eu fizer no meu sistema que eu tenho que declarar no Siscoserv. Alterou a minha contabilidade, a Receita vai chegar aqui, viu que alterou meu patrimônio, vai lançar a multa porque eu estou omisso em relação ao Siscoserv? Não. Objeto de registro no Siscoserv se refere à nomenclatura brasileira de serviços, intangíveis e outras operações, e lá está claramente o código. Para os senhores que já estão acostumados a fazer o enquadramento em qual serviço é, vocês sabem que existem as regras de classificação, perfeito? E, normalmente, para o serviço, se for um serviço, você vai encaixar, nem que seja na última regra, que é uma regra mais genérica, e você consegue encaixar. Para essas outras operações, não. Elas estão lá extremamente claras o que são. É um arrendamento mercantil, ele está lá claro o que é. Inclusive, não devem se preocupar, porque garanto que muitos aqui nem sabiam que eles não poderiam ser enquadrados como serviço. Então, é uma preocupação, essa parte do nome. Outras operações que produzam variação no patrimônio não deve assustar. O sistema é um sistema de serviços intangíveis. Perfeito? A questão das versões eu já falei. O secretário da Receita Federal tem recebido diversas entidades, representantes de classe, federações, e o Siscoserv sempre consta da pauta, e é de total interesse da Receita Federal recebê-los, como todos os outros eventos que nós fizemos, captar todas as dúvidas, as críticas que estão sendo feitas ao sistema e tentar solucionar as dúvidas. Como, por exemplo, essa questão da pessoa física. Dizer, primeiro que pergunta, eu vou viajar com meu marido, meu filho, nós vamos para a Europa e eu quero saber se eu vou ter que declarar lá se eu comi no McDonald's, Não. O limite por pessoa física, olha só, o limite para pessoa física está muito claro na IN e na portaria conjunta e em todos os manuais e etc., $30 mil mês por pessoa. Significa que, se você tiver em 3 pessoas, $90 mil. Nós entendemos que, a partir daí, ou seja, viajam 3 pessoas, se elas gastam mais de $90 mil mês lá fora, nós entendemos, sim, que seja relevante, nós queremos a informação. Ficou claro? O limite de pessoa física é $30 mil mês. Foi um limite alterado também, depois de um trabalho realizado com participação de muita gente que está aqui hoje. Então, assim, por favor, e esse limite, gente, se aplica também para aquele profissional que está viajando em nome da empresa. Se aplica para ele também. Está perfeito? Então, assim, porque essa alteração do manual foi feita para facilitar. Eu estava aqui bem frustrado em receber esse monte de perguntas, e tem muitas perguntas repetidas nesse sentido de dizer, ele é meu profissional, viajou em nome da minha empresa, e agora ele está tendo que registrar o hotel que ele ficou, se ele comeu no McDonald's. Nós simplesmente dissemos, essas despesas pessoais do funcionário, da empresa, do empregado, fica por conta da pessoa física. Portanto, incorre nas mesmas regras da pessoa física, inclusive o limite de $30 mil. Está perfeito, gente, esse esclarecimento? Eu posso fazer uma pergunta complementar? Pois não. Dá licença. Se eu tiver uma receita de serviços, vale também os $30 mil? Uma receita, eu prestei um serviço para fora? Não, isso, não.
Receita não. Se é habitualmente, profissionalmente, explorado profissionalmente, aí... Serviço para uma empresa Isso. Emite uma fatura, emite uma nota fiscal... Isso, faz o registro no Siscoserv, porque nesse caso é sua atividade habitual, profissional e etc. É apartar, no caso da pessoa física, aquilo que é atividade profissional e aquilo que é uma viagem qualquer, foi fazer um curso fora, foi fazer qualquer tipo de atividade e etc. Esses estão dentro do limite de $30 mil por pessoa e por mês. Muito bom a sua colocação. Realmente, quando é atividade profissional e habitual, não. Aí é como se fosse uma PJ e faz Desculpa, então, mas a viagem de um executivo que vá ao exterior, certo, e que gaste $3 mil na viagem dele... Não vai registrar. Pela pessoa jurídica... Não vai registrar. Não vai registrar. Não vai registrar. Perfeito? Olha só. Nem física e nem jurídica. Olha, vamos só distinguir o que nós estamos falando. Registrar o quê? Primeiro ponto. Nós estamos falando aqui... Despesas. Despesas pessoais. Despesas pessoais. Quais são as despesas pessoais? O transporte, porque falaram aqui em táxi. Falaram se ele ia ter que declarar se era táxi ou metrô. Se ele ia ter que dizer que foi... Então, vamos lá. Alimentação... hospedagem, o que mais? Me ajudem aí. Passagem. O transporte, etc. Isso, perfeito. Se for abaixo de $30 mil, se encaixa na mesma regra de pessoa física. Está claro isso? Essa regra era no intuito de facilitar. As empresas estavam reclamando, elas disseram, olha, nós temos pessoas que vão e ficam lá meses, e eu não consigo nem cumprir o prazo, porque ele vai ter que ficar, e antes era isso, ele não tinha limite antes, ele teria que ficar mandando comprovante de onde ele almoçou, para ir sendo somado, e foi atendendo vocês, justamente porque... pedimos para que se fosse manifestado em relação a esse registro, e foi justamente pelo feedback dado pelas empresas, etc. Isso é impraticável, que foi criado esse ajuste no manual. Significa que hoje eu tenho uma pessoa jurídica, mando um funcionário para fora, os gastos pessoais delas respeitam as regras de pessoa física. Respeitam as regras de pessoa física. Quer dizer, gastos pessoais que são contabilizados na pessoa jurídica. Pode até ser contabilizado na pessoa jurídica. É um gasto de um funcionário meu que vá a uma viagem ao exterior. Perfeito. Está perfeito. Rafael. Está perfeito. Me desculpa só uma intervenção. Aí nós estamos criando um precedente tributário na esfera da pessoa física. Exatamente. Porque a origem do dinheiro é da pessoa jurídica. E aí nós vamos criar um problema na pessoa física criando essa regra, indo nesta forma que está sendo orientado aqui. Dos que ultrapassarem os 30 mil, é isso que o senhor está falando. Os que ultrapassarem 30 mil, perfeito. Os que ultrapassarem 30 mil, se algum dia forem questionados do porquê registraram aquilo, vão apresentar para a gente que foi viagem a serviço lastreada por tais e tais documentos. Pode ser feito Rafael, dessa esses forma. documentos não estariam de posse da empresa para serem contabilizados? Como é que o funcionário, daqui a um determinado tempo, vai ter esses documentos em mãos? Ele pode ter, de repente, o máximo uma cópia, um xerox, né? Isso é uma questão que eu queria colocar para você. E a outra questão, que eu acho que estava aqui numa discussão com o Maurício, né, Maurício, com relação à NBS, ou seja, se a pessoa física ou a empresa gastarem mais do que $30 mil, ela terá, sim, que registrar, como vocês mesmos comentaram, as despesas de hotel e a NBS exige que se diga se o hotel efetivamente tem serviço de faxina, se é camping, ou seja lá o que for. O meu questionamento foi neste sentido: qual a finalidade de um registro tão minucioso? Perfeito. Ou seja, qual será a utilidade desta informação para a Receita, ou para o MIDIC, enfim, para alguma política pública? Perfeito. Eu vou dar um... Depois eu quero... Não, pode ir. Vamos deixar terminar a apresentação. Na verdade... perguntas. Na verdade, eu queria só... Porque eu tenho alguns... Se o Maurício quiser. Porque, Maurício, eu só tenho mais alguns pontinhos que eu queria falar, comentar. Aí depois eu falo. Porque, na verdade, a minha já começou com as perguntas. Bom... Sim, você detectou o cenário. Aí depois a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. Isso é verdade. Passou dos 30 mil, tem a declaração e da forma destacada e específica como é. Eu estou
Bom, nós continuamos com 90% das perguntas sendo relacionado ao pessoal que trabalha no comércio exterior de bens, ou seja, aqueles serviços relacionados ao comércio exterior de bens. Eu quero, obrigado. Não vou ficar não. E o que está acontecendo? Nós já estamos já posso garantir que nós temos mais de 100 consultas atualmente, no âmbito da COSIT, em Brasília, que estão atualmente sendo respondidas. Portanto, quando ela falou prazo, quando o Rogério, acho que falou prazo de 1 ano, eu falei, não, é demais, assim, é bem antes. Nós estamos bem otimistas de que as consultas sairão bem antes. Agora, senhores, eu peço a vocês que me entendam que esse setor tem uma complexidade num determinado nível que nós tentamos receber os representantes do setor em Brasília. Nós recebemos. Eles não se entendem, perfeito? Então, não é o Rafael aqui que vai chegar agora aqui com base em 4 linhas de uma pergunta e dizer que a responsabilidade é do agente, a responsabilidade é de não sei quem, a responsabilidade de não sei quem, porque responsabilidade está extremamente bem definido nos normativos. Nos normativos. O caso concreto, outra coisa que eu sempre falo com total tranquilidade e humildade, eu não sei nem o que é Incoterm. Aí todo mundo se assusta, fala o que é isso. Ciscoserve não é, vou repetir, Ciscoserve é para a Receita Federal, tributos internos. Ciscoserve não é comércio exterior de bens e mercadoria. Óbvio que tem as implicações, tem os reflexos daqueles serviços que estão relacionados ao comércio exterior de bens e serviços. Mas, na Receita Federal, o Ciscoserve é um sistema de tributos internos. Por que eu quis dizer isso? Porque, caso a caso, está sendo analisado com base em respaldo documental. Nós, simplesmente, não conseguimos trazer nada para o manual em relação a esse setor, porque é fato, os próprios agentes não se entendem. Teve palestra que eu fiz aqui em São Paulo, que eu tive que interromper a palestra, porque o clima começou a esquentar entre os representantes. Não, a responsabilidade é sua porque você que faz isso. Não, é você que faz. Então, espera aí. Mandem os documentos e os respaldos legais através de consulta administrativa, bem lembrado pelo Rogério. Existem procedimentos formais para que seja feito. Por quê? Porque vincula você depois. Depois que essa consulta é feita, você está vinculado. E tudo que você fizer com base nessa consulta não gerará sanção. Vou repetir. Você faça a consulta concreta e, quando essa consulta for respondida, aquele resultado te vincula e isso gera efeitos para você. Como, por exemplo, a segurança de que você está fazendo algo que está baseado numa resposta de consulta. É o algo correto que você está fazendo. O que tem acontecido? As consultas agora, pelo um ato do secretário da Receita, têm sido respondidas diretamente de Brasília. Eu estou falando de Brasília no sentido do órgão central, não necessariamente das regiões. A gente pode até utilizar colegas das regiões, mas a consulta tem sido respondida de Brasília. Fora isso, eu recomendo que os senhores, ao invés de cada um fazer uma consulta, o mais interessante é que as entidades, os representantes façam a consulta. Por quê? Porque aquilo que for respondido para a entidade ou para o representante vale para todos. Vale para todos. Vincula você representado. Você está representado, então te vincula. Então, assim, você fazendo um movimento para que essas consultas sejam feitas através dos representantes, que sejam feitas através das entidades representantes, exatamente como fez a dele e continuam, ajuda na resposta, porque vincula todos os representados. Ficou claro? É uma questão de economia procedimental. Exato. Entidade que você representa. Exato. Querem cada um formular a sua. Exato. Só que vai acontecer agora algo muito simples. Como tudo está sendo concentrado em Brasília, vai haver uma resposta.
O que vai acontecer é, consultas que já foram feitas podem ser revistas e ter um único tipo de resposta válida para o Brasil todo. É esse o interesse desse novo ato. As respostas de consulta serão concentradas em Brasília. Olha o que eu estou falando, pode ser usado independentemente de onde o especialista da área estiver, porém vai vincular Brasil todo. É algo entre parênteses parecido como súmula vinculante, entre parênteses. Então, Só uma parte, você falou que as consultas serão revistas. A 106 será revista? A solução de consulta... Quando eu falei que será revista, assim, podem ser revistas. Não sairá, não teremos conflitos. A ideia nossa é caminhar para que não tenhamos conflitos de resposta. Porque não pode. A mesma pessoa está na mesma posição e para Santa Catarina ela vai ter que apresentar Siscoserv, o outro que está no Ceará não tem que apresentar o Siscoserv. Isso não tem cabimento. Então, a nossa ideia, e isso inclusive... Olha, gente, eu sou representante da fiscalização, tá? Eu estou falando aqui procedimentos que estão fora da minha competência, que são feitos pela área de tributação, os senhores sabem melhor do que eu, feito pela área de tributação da Receita, mas nós temos acompanhado todo esse procedimento e nós já temos centenas de consultas feitas e que estão sendo respondidas. Mas o que acontece? As consultas, muitas delas têm o mesmo objeto. Então, primeiramente, elas estão sendo unidas em blocos e estão sendo respondidas de forma a contemplar todas. É isso que está sendo feito. Então, assim, caso concreto, realmente eu não posso me posicionar. Não tenho competência e nem sou irresponsável para fazer. Porque eu garanto a vocês que se eu passar em cada um aqui, eu dou respostas distintas para todos. Porque cada um tem um caso diferente para me contar. E, às vezes, é a mesma situação fática. A coisa muda só na forma de reportar. E aí, reportar para a Receita Federal é prova documental. Perfeito? Bom, acho que... Bom, tem um outro caso aqui, esse aqui a pessoa não foi no caso concreto, então eu consigo me posicionar. A pessoa pergunta, é uma empresa A que contrata uma empresa B, que também está no Brasil, ou seja, a empresa A é domiciliada no Brasil. Outra coisa, domicílio e residência. Domicílio para PJ, residência para pessoa física. É o conceito tributário de domicílio e residência. Código Civil e etc, etc. Então, olha só, se a relação for entre dois brasileiros, não tem registro de Siscoserv. Já repeti isso 300 vezes. Se, para ter registro no Siscoserv, essa relação, esse fluxo de serviço, tem que estar acontecendo entre um residente e um não residente. Perfeito? Perfeito. Então, a pessoa que diz, um é residente, o A é residente no Brasil, o B também. Aí o B subcontrata, aí começam os termos. Não subcontrata, o B contrata parte do serviço de C que está no exterior. Quem faz o registro? O manual é muito claro. É B. Quem contrata? É o último link, quem tem esse link contratual. Aí o link contratual é analisado caso a caso.